Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Nesse vídeo eu quero falar sobre algo que chama pensamento episódico futuro, né? Pelo menos eu traduzir assim. E esse pensamento episódico futuro, vou falar de dois papers, né? Esse aqui basicamente foi aquele que eu usei para entender melhor o que é esse pensamento episódico futuro, e um onde ele é aplicado, mais antigo onde ele é aplicado. Esse é de 2017, o outro é de 2018, o outro é de 2013. Basicamente, a ideia aí é o seguinte: é você usar a sua imaginação para imaginar algo que vai acontecer com você no futuro. E eles estão mostrando a importância disso é que você pode intervir em ações no presente. Então, por exemplo, a impulsividade, né? Então, esse pensamento episódico futuro tem formas de você imaginar um evento em relação à comida e tal, de modo que você imagina o que vai acontecer no futuro, você possa diminuir a sua impulsividade em relação à comida agora. Vou explicar um pouco melhor e eu acho que vai ficar mais claro, tá? Então, esse primeiro artigo aqui nele, né, ele vai definindo. Então, o pensamento episódico futuro é a capacidade de imaginar experiências, né, de imaginar experiências que podem ocorrer no futuro com alguém. Então, a pessoa imaginando, imaginar ou simular essa experiência. Então, aí ele vai falar algumas coisas bem interessantes, né, nesse artigo aqui, que fala mais dos mecanismos, que existe uma singularidade muito grande entre as áreas do cérebro quando você pensa no futuro e quando você usa a memória. De modo que aí ele vai discutindo que você, por exemplo, a memória episódica, né, ela acaba sendo usada, então elementos que você tem acabam sendo reordenados para uma coisa futura. Então ele vai falando sobre isso, né? Então ele fala que tem, conforme uma taxonomia, esse pensamento episódico futuro seria uma das formas, como a gente está pensando aqui, mas teria outras, né? Então, esse que a gente vai falar e é mais presente nos estudos seria a simulação, ou seja, a construção de uma representação mental específica no futuro. Tem a predição, a estrutura é, provável quanto às consequências de um evento futuro. Então, nesse caso aí, você vai pensar de um evento provável, né? Então, você está fazendo uma predição, o outro você está criando um cenário, uma simulação. Tem a intenção, pensar num objetivo futuro, né? Tem o planejamento, organizar passos para atingir um objetivo. Tudo são formas de pensamento futuro. Esse pensamento episódico futuro que a gente vai falar agora, como eu já disse, e é o que ele fala mais, é que, em geral, principalmente são simulações, tá? Então, você vai lá usar a sua experiência autobiográfica para usar situações no futuro, que pode ser desde uma coisa bem objetiva e específica até uma coisa semântica. E aqui é interessante, nesse artigo, quando ele vai discutir os mecanismos, ele fala, por exemplo, do que. Então, ele fala, ó, por exemplo, que o pensamento episódico futuro ele poderia ser quantificado com outras formas dele, né, analisado, quando você usa aspectos cognitivos episódicos bem específicos ou semânticos, que são mais de sentido, mais né, não situações objetivas, mas mais de significado. E aí ele comenta, por exemplo, não vamos entrar em detalhe nisso, que há uma diferença, talvez, à medida que as pessoas vão ficando mais velhas, um sinal de distúrbio, pode ser que a pessoa passe a pensar menos em episódios específicos, futuros, e começa mais a pensar em situações em termos significativos, né? Então, por exemplo, esse semântico seria, então, uma coisa específica seria você pensar no encontro que você vai ter com o seu amigo na semana que vem, sua amiga na semana que vem. Uma questão semântica seria você pensar, por exemplo, sobre o que vai acontecer nos Estados Unidos, por exemplo, dependendo sobre uma eleição, dependendo de qual candidato que ganha. Então, você fala assim, bem, vou imaginar se o candidato A ganhar, qual vai ser o possível futuro. Se o candidato B ganhar, qual vai ser o outro futuro. Então, isso aí seria uma coisa mais semântica, né? Mais de cenário geral, não tão episódico específico. Então, ele fala um pouco disso. Aí, nesse trabalho ainda, ele fala das áreas, né, diferentes que estão envolvidas nessa situação episódica, por aí vai, né? Fala os mecanismos neurais, então, áreas envolvidas de memória, envolvidos também nessa antecipação, ele vai fazendo um monte de questionamentos, são bem complexos aí, em relação aos estudos que ele faz, né? Não vou entrar muito no pensamento. O legal, basicamente, para fazer um vídeo curto, é quando a gente entra nesse trabalho aqui, né? O futuro é agora, reduzindo a impulsividade da gestão energética usando o pensamento episódico futuro. Então, esse aqui explica, né, o que é o pensamento episódico futuro,
Ele tem outras aplicações, não só essa que a gente falou, né? Regulação da emoção, etc. Mas aí ele vai falar como que isso pode acontecer, né? Por mecanismos cognitivos, que é o que eu estava falando lá, a questão de imaginar um episódio ou imaginar algo semântico. Quais são as áreas do cérebro envolvidas, então lá o hipocampo, quais são as áreas córtex pré-frontal, ventromedial, ele vai falando das diferentes áreas, conversão. E esse aqui não, esse aqui vai para a aplicação propriamente dita, né? Então esse aqui fala, ó, os humanos são capazes de usar a imaginação, né? Então, aí ele fala, né, não sei se é imaginação ou imagética, que eu uso junto com o Rafael lá, meu aluno, né? Seria imaginário, uma imagética prospectiva, para ver o futuro, né? Para antecipar as consequências futuras de comportamentos atuais. Ou seja, todos nós fazemos isso, né? Vamos tomar uma decisão, alguma coisa, a gente é capaz de ver o provável desenlace, né? Uma provável consequência de uma situação. Ele fala, mas ele contrapõe essa situação. Então ele diz assim, ó, todo mundo é capaz de imaginar as consequências futuras de alguma coisa que vai acontecer agora. Ele fala, porém, né, se você pensar em processo de decisórios, mais frequentemente as pessoas, né, pensam no desejo de gratificação imediata. Ele fala, mais frequentemente deixamos nosso desejo por gratificação imediata nos levar a desvalorizar as consequências futuras maiores em favor de recompensas menores. Então ele fala assim, bem, eu sei, por exemplo, que é um próprio estudo aqui, né? Se eu esperar mais tempo, eu vou ganhar um prêmio em dinheiro maior. Né? Mas eu quero satisfazer mais rápido. Né? Então, impulsivamente, eu não penso e vou lá e pego a situação mais imediata. Então, ele está dizendo basicamente isso. Ó. Embora todos nós temos a capacidade de, vamos dizer assim, postergar um prazer mais imediato em consequência de uma recompensa e um prazer maior, geralmente a gente acaba se deixando levar para satisfazer esse impulso imediato. Tá? E aí ele fala que isso, ele vai falar que é uma característica, às vezes, de pessoas que são impulsivas no comer, por exemplo. Então, ele fala assim, ó, né? Aí ele começa a falar. Então, ele contrapõe essas duas situações, né? A nossa capacidade de fazer uma prospecção futura contra a nossa capacidade de, apesar disso, decidir por coisas imediatas. Ele fala assim, ó, desconsiderar recompensas futuras maiores por recompensas imediatas, né? Eles chamam de delay discount. Eu entendi assim, algo como descontar por atraso. Quer dizer, qual a ideia por trás disso? Ele diz que quanto mais longe está essa grande recompensa, mais nós tendemos a desvalorizá-la em função daquela recompensa mais imediata, né? Então, a ideia, por exemplo, do pensamento episódico futuro, ao imaginar uma coisa no futuro, seria mexer com esse gap, esse tempo, ou seja, a recompensa está lá na frente ainda, não vou esperar, vou descontar, vou desvalorizá-la porque ela está muito longe e vou descontar essa imediata, vou pegar a minha alternativa que está mais imediata aqui para mim. Então, ele fala, quanto maior o tempo até a recompensa, mais tendência. Então, aí ele fala, o pensamento episódico futuro é uma forma de reduzir esse desconto por atraso, ou seja, né, que inclusive é uma medida de impulsividade, diminuir isso, né? Então, usar a memória episódica para fazer experimentos futuros. O pensamento episódico futuro durante o tempo entre a decisão, né? Então, por exemplo, quando você usa o pensamento episódico futuro, enquanto você está tomando uma decisão, você pode fazer com que ele fique mais eficiente, ou seja, você diminui a tendência da pessoa tomar uma decisão por impulso. Então, ele dá um exemplo assim, eu quero muito, estou muito impulsionado ali, muito fervendo para comprar um computador. E aí ele fala, se você usar esse pensamento episódico futuro, das consequências de comprar um computador, na hora que você está, por exemplo, mexendo, né? Mexendo com dinheiro, fazendo suas contas, tá? É uma coisa que ele fala. Então, ele fala, por exemplo, basicamente ele fala do computador, uma outra que ele fala, pensar numa... Então, ele fala, por exemplo, uma outra que ele fala aqui é você pensar numa refeição futura, uma refeição saudável, saborosa, que vai acontecer daqui a pouco, enquanto você está olhando para um doce que você está com impulso, inclusive é o que eles fazem aqui nesse estudo. Tá? Então, essa é a ideia. Então, para ser mais eficiente, né, pode ser mais eficiente, então ele começa a falar, pode ser mais eficiente, eles falam, usar o pensamento futuro quando se está na decisão, é o que a gente falou agora, né? Então, para eles tentarem ver qual que é o efeito do impacto do futuro imaginado, né? Então, eles fizeram esse estudo, e aí esse estudo, o que tem nesse estudo deles? Qual que é a propósito dele, né?
Então, ele começa a falar, olha, a incapacidade de atrasar a gratificação está relacionada à obesidade. Daí a ideia de fazer, então, a gente falou agora de impulsividade, né? Então, quanto mais a pessoa apresenta essa capacidade de não segurar a gratificação mais tardia para uma gratificação mais imediata, isso prediz a maior tendência também da pessoa fazer gestão de alimento muito calórico. Ou seja, esse desconto por atraso não só está relacionado à obesidade, como também está relacionado à maior chance da pessoa comer um alimento mais calórico, tá? Então, esse pobre controle do impulso prediz a falha no sucesso do emagrecimento. Então, 3 coisas que ele fala aí, né? Quando você apresenta esse delay discount aí, né? Desconta a coisa por atraso, né? Quanto mais você é impulsivo, maior chance de você estar relacionado com a obesidade, de você comer uma refeição muito calórica e disso ser um preditor que você não vai emagrecer num programa de emagrecimento. Então, esse é o objetivo. Para investigar o quanto o pensamento episódico futuro, comparado, né, com outra tarefa de imaginação que eu vou falar, reduz a impulsividade e a ingestão de um alimento que é oferecido ali para a pessoa energética. Né? Para mulheres, que é o que ele usa aqui, com, esses daqui estão usando, né, com sobrepeso e obesidade. Então, eles pegaram lá 26 mulheres com sobrepeso e obesidade e dividiram essas mulheres em 2 grupos, um com 14 e um com 12. Basicamente, é meio louca a ideia, né? Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma ideia que tinha uma hipoteca, uma recompensa financeira de uma hipoteca, de $10 e de $100. E aí, você poderia atrasar isso por 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 6 meses e 12 meses. Quer dizer, quando que você descontaria quanto você esperaria para aquela recompensa? Isso foi uma coisa, tá? Só que a diferença é assim, eles iam dar a tarefa para a pessoa fazer esse exercício de pensamento, quanto ela é capaz de atrasar e dar numerar, né? Dar uma taxa, um número de quanto tempo ela esperaria isso. Só que aí difere o grupo. Então, um grupo, que é esse grupo do pensamento episódico futuro, enquanto ele estava fazendo exercício, ele pensaria alguma coisa positiva que ele já tinha escolhido, né? Algumas tarefas, algumas visualizações positivas, vívidas, pessoais, no futuro. O outro grupo, que era o grupo de imaginação controle, ele foi previamente apresentado a um blog onde tinha relatos de viagem. Eles criaram imaginações futuras de viajar para aqueles lugares e isso foi gravado em áudio. Tá? Então, o grupo do pensamento episódico futuro pensou num evento futuro, pessoal, vívido, sobre a experiência dele próprio, alguma coisa positiva. E aí ele pensava isso e fazia essa tarefa do atraso da recompensa. O outro grupo foi apresentado um blog na internet, onde uma mulher tinha escrito várias fotos, várias situações, eles imaginaram estar nesses lugares, visitar esses lugares futuros e quantificaram isso. Quando as visualizações dele que eles escreveram, que foram as mais pontuadas, foram gravadas para que depois eles pudessem ouvir, tá? Tudo bem. E aí, basicamente, essa foi a tarefa de controle de impulsividade. E pouco tempo depois, né, mais ou menos 90 minutos depois 90 minutos depois do almoço, mas antes do jantar, eles foram apresentados a uma tarefa ad libitum de alimento. Quer dizer, eles poderiam comer à vontade durante 15 minutos. Então, o que foi que aconteceu? Olha a sacanagem. Então, o grupo do pensamento episódico futuro pensava as coisas pessoais, futuras, positivas da vida deles, lá que eles tinham escolhido, né? Tinha uma orientação para isso. E o outro grupo pensava coisas futuras, não pessoais, não foi de experiência deles, mas de uma viagem que eles teriam feito, né? A partir dessa imagem da mulher, ou seja, eles viram futuros dessas situações, mas não eram eles que tinham viajado, né? Situações predizendo aí aquele contexto. E aí, eles fizeram essas tarefas de escolher quanto tempo eles atrasariam essas recompensas. Isso foi quantificado, né? Dos $10, $100, durante um dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 6 meses e 12 meses. Depois, pouco tempo depois, eles foram submetidos a uma tarefa onde tinha comida envolvida. Então, primeiro, era almôndega, salsicha, umas coisas bem calóricas, saborosas, tá? E aí, eles, por um tempo, eles foram submetidos só ao aspecto do cheiro e da visualização da comida. Todas as mulheres com sobrepeso e obesidade, tanto as que estavam no grupo da pensamento episódico, quanto do grupo de imaginação controle, né? Já falou aí como é que foi feito. E aí,
passou um pouquinho, foram liberados ali 15 minutos para elas comerem à vontade quanto de comida calórica elas quisessem, tá? Então, o que acontece, né? Então, isso aqui, ó, área sobre a curva, as recompensas que eu falei da hipoteca lá, né? A recompensa hipotética, $10, $100, o tempo de atraso. Tanto na recompensa para $10, como na recompensa de $100, as pessoas que fizeram a imaginação pensando num episódio futuro da própria vida delas, foram capazes de, no cômputo geral, elas esperariam mais tempo, tanto pela recompensa de $10, como pela recompensa de $100. Quer dizer, sugerindo aí não é impulsividade. E na prática, olha que interessante. Quando você, lembra que eu falei? Fizeram essa tarefa e foram se alimentar. Né, depois de... E tinham, antes da alimentação de 15 minutos ali à vontade, e tinham visto o alimento, né? Mas não sentido o cheiro e tal, mas não podiam provar. Depois, 15 minutos, vamos comer. E as pessoas que fizeram essa situação do pensamento episódico futuro comeram menos calorias do que essas pessoas que tinham imaginado um futuro, mas de uma situação não pessoal, de uma situação controle, tá? Então, basicamente, aí, o que esses caras falam? Né? Como é que se pode? Então, o primeiro trabalho fala dos mecanismos, tá, né? Então, ele diz o seguinte, que tem um mecanismo no cérebro, de alguma forma, quando você cria essa experiência de ver um futuro seu, né, realizando ali por uma situação pessoal tal, tem mecanismos do cérebro você, envolvendo recompensas, você acaba como se fosse, de certa forma, ficando mais... menos impulsivo, mais tolerante, como se o mecanismo de recompensa, estou viajando aqui, né? Ele, pelo que eles falam, ele ficaria um pouquinho satisfeito, já deu um pouquinho de coisa para ele, só por esse exercício de imaginar um futuro, tá? Então, o primeiro artigo, esse aqui, ele fala que essa coisa do pensamento episódico futuro tem sido muito, muito investigado na psicologia e na neurologia, né? Para entender como é que isso funciona. Mas ele tem sido usado em várias situações. Essa do comida, ele fala de situações de controle emocional, né? De você imaginar quando alguém está sendo agressivo com você, qual que é o desfecho que você teria, depois, na hora da situação real, você reage de uma forma melhor. Então, de alguma forma, eu achei muito interessante isso, né? Porque quando a gente está sempre pensando qualquer coisa prática para a nutrição, por exemplo, né? O comer emocional e tal, então, essa coisa do impulsivo, né? Então, às vezes, você pensa, por exemplo, na mudança de hábito. Então, tem situações que você vai mudar o contexto, tem situação que você vai mudar a sua atenção, vai focar na comida, né? Então, tem situação do contexto que você vai lá, naquele vídeo, por exemplo, que eu falo dos hábitos, como fazer na prática, né? Você muda o ambiente, o contexto. Tem hora que você muda o foco de atenção. Tem hora que você muda a tua forma de ver a situação. Mas tem hora que chega lá, você não foi pego de calça curta, por exemplo, né? Pum, aconteceu. Então, teoricamente, esse tipo de estratégia psicológica, com esse episódio, pensamento episódico futuro, te ajudaria nessas situações onde você tem que usar a tua decisão, a tua força de vontade. Né? E que geralmente é justamente aquelas situações que os indivíduos falham. Tá? Então, é uma coisa bastante interessante, tem muita pesquisa disso, e eu achei interessante, vou estudar mais sobre o uso disso na área da saúde, né? Talvez para evitar que a pessoa pare de se exercitar, nessas situações aqui do comer impulsivo, né? De repente, sei lá, aderência à dieta, não sei. Mas tem muitas pesquisas, que eu já falei, eles estão atrás dos mecanismos, mas assim, é uma coisa que funciona, né? Mexe com alguma coisa no nosso cérebro lá, que eles estão investigando, que acaba tendo efeitos práticos, tá ok? Então, eu quis trazer esse vídeo porque eu achei bastante interessante como eu já disse aí, né? Essa ideia de pensar num futuro pessoal. Eles descrevem a situação, né? Tem que ser vívido. Então, quanto mais vívido for, quanto mais real for para você a situação que você está imaginando, mais tendência ela tem de interferir agora. Né? Então, por isso que ele fala no trabalho, né? O futuro é agora. Quer dizer, você vai no futuro, mas interfere numa situação prática real. Tá ok? Espero aí que tenham gostado, uma coisa diferente, né? Interessante, vamos aprendendo mais sobre isso aí no futuro. Deixe seu like, aperte o sininho, convide os amiguinhos e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.